Eu sou Elisângela, eu estudo matemática no 8º semestre pela Unigran e vim aqui mostrar para vocês um conteúdo como estágio de educação diferenciada. Nós vamos estudar hoje interpretação geométrica das raízes, equação de segundo grau. Sendo as raízes os valores de x, para quais y é igual a zero, as raízes cortam ou tangenciam o eixo x do nosso plano cartesiano. Para quem não se lembra, plano cartesiano são duas retas, x e y, onde a gente pode formar os gráficos. Existem três casos para a nossa interpretação geométrica das raízes. Primeiro caso, quando o delta for maior que zero. Quando ele for maior que zero, o nosso gráfico vai possuir duas raízes distintas, onde a gente vai marcar com o nosso gráfico aqui, a nossa parábola, nos dois pontos, ela vai cortar. O segundo caso, quando o nosso delta for igual a zero, o nosso delta vai dar zero. No nosso plano cartesiano, a gente vai ter apenas um ponto, porque ele vai possuir duas raízes iguais. As duas raízes da nossa equação vai ser a mesma, então ela vai apenas tangenciar, ou seja, ela vai encostar na linha aqui do x, no nosso eixo x, e encostar no ponto da sua raiz aqui. E o nosso terceiro caso, quando o delta for menor que zero. Todo mundo sabe que um número menor que zero é um número negativo, portanto, ele não vai possuir uma raiz exata, porque o delta a gente tem que tirar a raiz dela, a raiz quadrada. Como é que a gente vai tirar a raiz quadrada de um número negativo? Não tem como. Então, por isso que ele não possui, e ele não vai tangenciar e nem cortar o nosso eixo. Por não possuir raiz, então ele não encosta no nosso eixo x aqui, Lembrando que a concavidade da nossa parábola, tudo vai depender do nosso a na equação. Qual que é o nosso a da equação? É o nosso x ao quadrado, o numeral que estiver com o nosso variável x ao quadrado. Quando o a for maior que zero, a nossa concavidade para cima. E quando o a for menor que zero, ou seja, negativo, a nossa concavidade vai ser virada para baixo. Trouxe dois exemplos para a gente pegar, analisar e enxergar bem esses dois casos. Nosso primeiro exemplo, x ao quadrado menos 11x mais 30. Primeira coisa que a gente tem que ver, quem é o a, quem é o b, quem é o c. Aqui no caso, o nosso a vai ser 1, quando não aparece o número na frente, ele sempre é o número 1. O nosso b está com a variável x, menos 11, e o nosso c é o nosso termo independente, ali no caso 30. Vamos calcular o nosso delta para ver quantas raízes nós vamos ter. Então, o delta, todo mundo se lembra que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nosso delta, substituindo b ao quadrado, nosso b é menos 11. Então, vai ser menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes o nosso a, que é 1, vezes o c, que é 30. O nosso delta vai ser menos 11 ao quadrado. Todo número ao quadrado vai ser positivo, Então, menos 11 ao quadrado vai ser 121. Menos 4 vezes 1, sinais diferentes, vai continuar negativo. Vai ficar menos 4. Então, menos 4 vezes 30, menos 120. O nosso delta, então, vai valer 121 menos 120, 1. Já sabemos que o nosso delta for maior que zero, então nós vamos ter duas raízes distintas, ou seja, duas raízes diferentes. Então vamos calcular agora a nossa básica. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Substituindo, menos b, o nosso b é menos 11. Sinais iguais vai ficar positivo, menos com menos, mais. Então, 11, mais ou menos a nossa raiz de delta. Quanto que é o delta? 1. Raiz de 1, 1. 2 vezes a, nosso a é 1, dividido por 2. Como a gente tem que possuir duas raízes, sejam elas distintas ou iguais, então vamos descobrir o x1 e o x2. Ou x uma linha, x duas linhas, como a aluno preferir. Sempre começamos pelo mais. Então, 11
mais 1 dividido por 2. 11 mais 1, 12. Dividido por 2, 6. Então, nossa primeira raiz, já encontramos, é o 6. x2 vai ser o 11, agora menos 1 dividido por 2. 11 menos 1, 10, dividido por 2, 5. x1 é 6 e x2 é 5. Quando a gente vai colocar no gráfico, a gente não vai colocar na ordem 6 depois o 5. A gente sabe que o plano cartesiano começa aqui pelo 0, né? Vai aumentando para ambos os lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, que no caso aqui nossas raízes são positivas, né? Ou, sendo negativas, a gente colocaria aqui menos 1, menos 2, menos 3, né? Então, vamos agora achar as nossas raízes, 5 e 6. Já coloquei aqui para nós se adiantar, nosso ponto da raiz 5 e o 6. Agora, analisando, para a gente saber a nossa concavidade, se será para cima ou para baixo sobre o A. O nosso A é positivo, ou seja, ele é maior que zero, concavidade para cima. Então, a gente vai fazer nossa parábola com concavidade para cima. Perfeito? Agora, segundo exemplo. Nós temos x menos x ao quadrado mais 2x. Tá? Onde primeiro a gente vai analisar o delta para saber as raízes, se a gente vai ter duas, uma ou nenhuma. Tá? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo b ao quadrado, nós temos menos x ao quadrado, que é o nosso a, 2x, que é o nosso b, e o nosso c, termo independente, aqui no caso é zero, não existe. Tá? b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4, vezes o nosso a, que aqui é menos 1, vezes o c, que é zero, ele não existe. Delta é igual a 4, 2 ao quadrado, menos 4 com menos 1, sinais iguais fica positivo, 4 vezes 0, 0. Então, o nosso delta vai valer 4. Ó, deu maior que 0 de novo. Então, nós vamos ter duas raízes distintas, ou seja, duas raízes diferentes. Vamos calcular, então, o nosso Bhaskara. Nosso Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Nosso x vai ser menos b. Nosso b é 2 positivo, com negativo vai ficar menos 2. E mais ou menos a raiz de delta. Qual é a raiz de 4? 2. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Quanto que é 2 vezes a? Nosso a é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora vamos calcular as raízes. Primeira raiz. Menos 2 mais 2, dividido por menos 2. X uma linha. Menos 2 mais 2 dá 0. 0 dividido por menos 2, 0. Então, a nossa primeira raiz, 0 aqui. Tá? X duasinha vai ser menos 2, agora menos 2, dividido por menos 2. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. E menos 4 dividido por menos 2, 2. Achamos nossa segunda raiz. Temos nossas duas raízes, vamos analisar para ver qual é a nossa concavidade. Nosso A é que vai dizer, no caso que é negativo, é quando a nossa concavidade é para baixo. Então, vamos fazer a nossa parábola com concavidade para baixo. Tá? O que a gente tem que analisar muito bem primeiro é quando o nosso delta, se ele for maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Tá? Isso para a gente saber quantas raízes nós vamos ter. E a concavidade para o A. Se o nosso A for positivo, concavidade para cima. Nosso A negativo, concavidade para baixo. É isso aí por hoje. Muito obrigada. Gravou tudo dessa